Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida hoje. Não é todo mundo que quer vitória não, né, irmãos? Eu confesso que eu esperava, assim, mais gente com sede de vitória aqui nessa noite, né? Então, assim, oi? Falar de novo, né? Imagine se a bênção passar só uma vez, irmãos. Imagine se a bênção passar só uma vez, irmã Cátia. Passou, né? Mas como o Senhor, né, é misericordioso, Ele sempre tem mais para dar com a mudança, né? Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida nessa noite. Amém. Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, para você ouvir o que Deus tem para a sua vida nessa noite. Agora sim, agora você vai sair daqui nessa noite com uma palavra de vitória, uma palavra para aquecer o seu coração, uma palavra para revigorar a sua fé, uma palavra para trazer ânimo, vigor. 2 Crônicas, fica lá no Antigo Testamento, e você vai ficar com a sua Bíblia aberta, a partir do capítulo 17, tá? Segura aí, que nós vamos ter que percorrer alguns capítulos nessa noite. Seja forte, tá? Seja forte. Vou deixar os irmãos encontrarem aí a palavra do Senhor, o texto bíblico. Fique aí, tá? Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa noite, e queremos, ó Deus, rogar ao Senhor, que assim como o Senhor já tem ministrado aos nossos corações através dos cânticos, o Senhor venha ministrar pelo Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a palavra que Deus quer trazer para nós nessa noite, tem como tema, atacados por uma grande multidão. O texto base está em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30. Só que para nós observarmos e entendermos esse texto, precisamos voltar um pouquinho, alguns capítulos para entendermos. Porque 2 Crônicas, capítulo 20, fala de uma vitória que Deus vai conceder a Judá, ao rei Josafá. Deus vai conceder ao seu povo ali, e nós precisamos entender quem é esse rei Josafá, que Deus concede essa vitória. No capítulo 17 de 2 Crônicas, nós observamos quem é esse rei. Aqui fala sobre o reinado desse rei. Josafá, ele foi um dos reis de Judá. Aqui o reino de Israel está dividido em reino do norte, Israel, em reino do sul, Judá. E Josafá foi um desses reis. Josafá sucede o seu pai Asa, que teve um bom reinado, reinou bem, bem sucedido, e agora ele vai reinar, e também neste seu reinado, ele será, você vai observar, bem sucedido. A palavra de Deus, no capítulo 17, nos mostra que o Senhor estava com Josafá, o Senhor caminhou com o rei Josafá. Por quê? Porque ele andava conforme os mandamentos do Senhor. Você vai ver do versículo 3 ao versículo 6, que a forma dele proceder, dele caminhar, agradava o coração do nosso Deus. Você vai observar do versículo 7 ao 10, do capítulo 17 de 2 Crônicas, que Josafá ele tem uma atitude de mandar ensinar a palavra de Deus, ser pregada aos povos, e por causa disso, os povos à volta passaram a temer ao Senhor, por causa dessa sua atitude. Então, são atitudes que ele começa a tomar no seu reinado, que vão agradando o coração do nosso Deus. Só que nem tudo é perfeito, e assim como os reis tiveram os seus momentos de deslize, Josafá também tem o seu momento de deslize. No capítulo 18, o versículo 1, você vai observar que Josafá, ele faz uma aliança, e essa aliança vai desagradar muito o coração do nosso Deus. Josafá, ele faz uma aliança, nada mais, nada menos do que com o rei Acabe. E aí você já entende o porquê que Deus desagradou dessa aliança. Você sabe quem foi o rei Acabe, não sabe? Hein? O rei Acabe é considerado aí um dos piores reis de Israel. Acabe, filho de Onre, a palavra de Deus vai dizer
que ele andou, fez coisas piores do que Jeroboão, filho de Nebate. Foi durante o reinado de Acabe. O Acabe é aquele que casou com a Jezabel, é essa mesmo, é esse camarada mesmo que casou com Jezabel. É ele que é o responsável por instituir o culto a Baal. É ele que é responsável por criar, construir um templo a Baal lá em Samaria. É este homem, é este rei Acabe, e é com este rei que Josafá vai fazer uma aliança com ele. E ele faz essa aliança, e ainda mais, ele sai à guerra com ele. Você vai observar no capítulo 18, que nessa guerra, o rei Acabe vai morrer, ele se disfarça, ele tenta ali se disfarçar, e por acaso, uma flecha atirada ao esmo, ela penetra ali entre a sua armadura, e ele morre naquele dia. E você vai ver agora, no capítulo 19, que Deus fica triste com isso, e por causa disso Deus manda um profeta, o profeta Jeú, para poder repreender Josafá, para que ele pudesse estar voltando, entendendo aquilo que ele havia feito, e ele assim vai continuar nos caminhos do Senhor, ele vai continuar promovendo as reformas espirituais, ali que Deus o levantou para que ele pudesse promover, e Deus continua sendo com ele, Deus continua caminhando com ele. E agora chegamos aqui no capítulo 20, no capítulo 20 de 2 Crônicas, que é o nosso texto base para a nossa meditação nessa noite. No versículo 1, nós vamos observar que 3 povos se unem para poder vir contra o rei Josafá, para atacar o rei Josafá. Nós vamos ver os moabitas, nós vamos ver os amonitas, nós vamos ver os meunitas se levantarem, se juntarem para atacar Josafá. E ao desenvolver deste capítulo, desse cenário de ataque, é nesse contexto que Deus quer falar conosco nessa noite. É sobre isso que vamos pensar nessa noite, porque mesmo sendo servos do Senhor, mesmo sendo filhos do Deus Altíssimo, mesmo buscando fazer aquilo que agrada ao Senhor, mesmo buscando andar nos caminhos do Senhor, assim como o rei Josafá, existem momentos também que nós damos aquela vacilada, nós damos aquela pisada de bola. O Senhor nos repreende por sua palavra, nos coloca a caminhar novamente no seu trilho, mas também nós somos atacados pelos inimigos à nossa volta. Nós não estamos isentos de ser atacados pelos inimigos à nossa volta. E a palavra de Deus nessa noite quer nos ensinar sobre isso. Atacados por uma grande multidão, o que fazer? O que a palavra de Deus quer nos ensinar diante disso? Quando atacado por uma grande multidão, o medo ele é real. O medo ele é assustador. Está com a sua Bíblia aberta aí? Amém? Capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz: depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor, e convocou jejum em todo o Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Quando somos atacados por uma grande multidão, o medo ele é real, o medo ele é assustador, o medo ele faz parte da nossa natureza humana. Quando somos desafiados, quando somos confrontados e até mesmo encurralados, nós sentimos medo, O medo ele não é de todo ruim, porque o medo ele também é uma parte do sistema de defesa do nosso corpo, do nosso organismo. Contudo, o que nós precisamos entender é que o medo, ele não pode nos paralisar. Observe no versículo 3, que Josafá, quando recebe a notícia que 3 povos se uniram para vir contra ele, ele sentiu medo.
Ele sentiu medo. Nós vamos ver que o profeta, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, por causa de uma carta que ele recebe, ele também sente medo. Isso serve para nos mostrar que nós não estamos isentos de sentirmos medo na nossa caminhada da vida, na nossa caminhada cristã. Todas as pessoas sentem medo, até mesmo as que aparentam ser as mais fortes. Josafá sentiu medo, porém ele não se permitiu ser paralisado pelo medo. Igreja, entenda isso nessa noite. O que Deus quer te levar a entender, que mesmo que você esteja sendo atacado por uma multidão, mesmo que você esteja sentindo medo diante das circunstâncias que estão à sua volta, ele não pode te paralisar. Saiba que o medo, ele pode sim aparecer, o que ele não pode é te dominar, o que ele não pode é te fazer parar, o que ele não pode é te fazer desistir. Então continue, persista, continue na caminhada. Quando atacado por uma grande multidão, nós aprendemos aqui com a história do rei Josafá, que além de entender que o medo ele é assustador, o medo ele faz parte, nós precisamos também orar ao Senhor. Agora, do versículo 5 ao versículo 12, nós vamos observar aquilo que ele vai fazer. E observe aí o que ele faz. Versículo 5: Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão teu amigo? E habitaram nela, e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, eis os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados a ti. Amém, glória a Deus. Diante de uma multidão que está te atacando, de uma grande multidão que está te atacando, meu querido irmão, Deus quer dizer para mim e para você nessa noite: ore ao Senhor. É tempo de redobrar a sua oração, é tempo de você reforçar o seu momento de oração. Está sendo atacado, está sendo encurralado, reforce na oração. Diante do medo, Josafá, ele agora convoca o povo para jejuar ao Senhor. Versículo 3, o versículo 4 diz que todo o Judá vai jejuar, todo o Judá vai se consagrar, todo o Judá vai buscar o Senhor. E agora no versículo 5 ao 12, nós vamos ver essa oração, e nessa oração ela é linda, sabe por quê? Nessa oração ele abre o coração diante de Deus. Como é bom quando nós estamos assustados, igreja. É nos momentos que nós estamos mais assustados e com mais medo, que nós mais abrimos os nossos corações para o Senhor. Já parou poder observar isso? Tem que ir mais devagar, né, João? Estou meio acelerado, né? Perdoe aí. Já parou para observar isso? Nos momentos em que nós estamos mais amedrontados, mais assustados, é
É o momento que nós mais abrimos o nosso coração para Deus. É o momento que nós mais colocamos diante de Deus. E aqui ele está falando isso. Ele está dizendo: Senhor, olha só, Senhor, o Senhor não nos disse que aqui neste lugar, quando nós estivéssemos passando por algum mal, passando por alguma situação, praga, fome, espada, coisas desse tipo, nós poderíamos clamar a Ti nesse tempo? É o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos colocando diante do Senhor. E a oração de Josafá, igreja, ela nos ensina como nós devemos orar diante dos ataques dos inimigos que nos amedrontam. E principalmente o versículo 12, nós precisamos colocar diante do Senhor. Josafá, ele reconhece que não tem força para resistir à grande multidão. Entenda isso você também nessa noite. Entenda que você não tem força para resistir a essa grande multidão que está te atacando. Não é pela tua força. Então pare de querer lutar pela tua força. Pare de querer achar que você vai conseguir por você mesmo. Você não tem força. Você não consegue sozinho. Entenda isso. A segunda questão que ele nos ensina aqui é que ele reconhece que não sabe o que fazer. Ele diz no versículo 12: porque nós, ó nosso Deus, Tu não julgarás, porque nós não temos forças para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer. Interessante que ele inicia aqui, versículo 12, dizendo o seguinte: ó nosso Deus, Tu não os julgarás. Sabe por que ele fala assim, ó nosso Deus, Tu não os julgarás? Sabe por quê? Porque esse povo, esses três povos aqui que se levantam para poder atacar ele, sabe quem que eram esses povos? Sabe quem que era? É o que ele diz na oração aqui no versículo 10. É aquele povo que quando o povo de Israel estava saindo do Egito, indo rumo à terra prometida, você lembra lá na história, que teve um momento em que eles chegaram na região e pediram permissão para poder passar e atravessar para chegar do outro lado? E aí eles não deixaram eles entrar, atravessar, se eles quisessem, sai fora, e eles deram volta para poder chegar. É esse povo aqui, é exatamente esse povo. Então ele diz aqui no versículo 10, aqui, citando esse povo, e diz: em cujo território não permitiste que os israelitas passassem, que vinham da terra do Egito, fazendo com que eles se desviassem. É esse povo aqui agora, que se levanta para atacar Judá. Então eles entendem e falam: olha, nós não temos forças, e nós também não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Diante da grande multidão que nos ataca, nós precisamos reconhecer que nós não sabemos o que fazer. Grande erro é nós acharmos que sabemos o que fazer. Porque eu já passei por isso. Porque eu já passei por essa situação. Porque a situação lá atrás eu consigo agora vencer. Não. Cada situação é um novo desafio que está diante de nós e precisamos superá-lo. E só vamos superá-lo se nós reconhecermos que nós não sabemos o que fazer. Mas ele também nos ensina uma terceira coisa em sua oração, que nós precisamos reconhecer que nós não temos força, precisamos reconhecer que nós não sabemos o que fazer, mas o que nós temos que ter certeza é saber para onde nós estamos olhando. Ele diz: porque nós não temos força para resistir a essa multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão voltados para Ti. Amém? Nós podemos não ter força para poder vencer os inimigos que se levantam para atacar-nos. Nós podemos não saber o que fazer, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos para onde olhar. Nós sabemos de onde virá o nosso socorro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É para o alto que nós devemos olhar. Os nossos olhos devem estar postos no Senhor. É para Ele que nós vamos olhar, porque é Ele que vai interceder em nosso favor. Quando atacados por uma grande multidão, devemos olhar para o Senhor, reconhecer nossas fraquezas e limitações e colocar os nossos olhos para o alto, pois é de lá que virá o nosso socorro. Quando somos atacados por uma grande multidão, o que nós precisamos fazer é entender também de quem é a luta.
Agora, você já viu que o rei Josafá, ele recebe a notícia de um ataque, de uma grande multidão, ele convoca o povo para jejuar, orar ao Senhor, ele ora ao Senhor, e agora nós vamos observar que ele vai entender de quem é essa luta. Versículo 13 ao versículo 19, continua com sua Bíblia aberta aí? Amém? Está conectado com o pastor aqui? Está junto comigo? Amém? Então olha só o que diz o versículo 13 ao 19, todo o Judá estava em pé diante do Senhor, com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, olha só, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas é de Deus. Amém, glória a Deus. Amanhã descereis contra eles, eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar bem alto o Senhor, Deus de Israel. Quando atacado por uma grande multidão, entenda de quem é essa luta. Agora, após jejuar e orar, reconhecer suas limitações, Deus vai começar a agir em favor do rei e do seu povo. O versículo 13 mostra isso. Judá estava em pé diante do Senhor, todo o povo estava ali diante do Senhor. Você vai observar ali, mulheres, crianças, todos ali estão diante do Senhor. E no versículo 14, o que acontece? O texto diz no versículo 14 que o Espírito do Senhor vem sobre a comunidade. No Antigo Testamento nós sabemos, o Espírito Santo, ele vinha em momentos pontuais, ele não permanecia no meio da comunidade, mas então aqui neste momento, quando o povo ora, quando o povo jejua, busca ao Senhor, clama ao Senhor, o Espírito veio no meio da comunidade. Irmãos, quando o Espírito Santo flui no meio da igreja, no meio do povo de Deus, maravilhas acontecem. Quando o Espírito flui e move no meio, maravilhas acontecem, e é o que nós vamos ver acontecer aqui, porque você observa aqui agora, no versículo 15, que através do Espírito descer no meio do povo, através do profeta, você vai ver aqui, que o Senhor vai dizer, moradores de Judá, povo, dai ouvidos, entendam o seguinte, primeiro, não precisam ficar assustados, não precisam temer, porque é o seguinte, essa luta que está vindo aí, essa guerra que está vindo aí, não é de vocês, essa luta é minha, irmãos, você precisa entender que os inimigos que se levantam para atacar os filhos de Deus, eles estão se levantando não contra você, mas contra o Deus que você serve. Entenda isso. Então essa luta não é sua, essa luta é do Deus que você serve. Entenda isso nessa noite, você precisa compreender isso nessa noite, você precisa sair daqui nessa noite entendido isso. E Deus então, quando fala e nos orienta, dizendo, olha, essa luta não é sua, mas essa luta é minha, Ele nos dá orientações para a batalha. Você está passando por luta? Os inimigos estão vindo diante de você,
entenda que essa luta não é sua, mas observe aquilo que o Senhor manda você fazer. Versículo 17, Deus dá orientações para a batalha. Primeira orientação, tomai posição. Não é porque a luta não é nossa que nós não devemos nos posicionar. Tomai posição, é a primeira coisa que ele diz. Ele falou, olha, a luta não é de vocês, mas você precisa tomar posição. Coloque em posição, irmão, coloque em posição. Não fique prostrado, não fique parado, coloque-se em posição. Não permita com que a situação à sua volta venha tirar você do posto que o Senhor quer que você fique. Tome posição. Segundo, ficai parado. Ficai parado. Você toma posição e fica parado, é o que o texto diz. Terceiro, vede o livramento que o Senhor vos concederá. Eu acho essa parte linda, irmãos, porque fala, olha, tomai posição, ficai parado, e agora contemple aquilo que Deus vai fazer. Olha, você vai assistir de camarote aquilo que eu vou fazer, você vai assistir no melhor lugar aquilo que eu vou fazer. E por fim, não temas e nem te assustes, tome coragem. Aquilo que estava te assustando até então, olha, não é para te assustar mais, não é para você ficar com medo mais, porque você entende agora que essa luta não é sua, mas essa luta é do Senhor. Então tome posição, fique parado e contemple a vitória que Deus há de trazer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diante dos ataques que enfrentamos, Deus nessa noite quer nos dizer que não precisamos nos preocupar, porque não é contra nós que estão vindo, mas é contra Ele, é para nos desestabilizar. Por isso Deus disse a Josafá e faz questão de nos lembrar nesta noite, que essa luta não é nossa, essa luta é dele. Então fique tranquilo, apenas se posicione e fique na paz, porque o restante é com ele. O restante é com ele. Quando atacado por uma grande multidão, o que nós precisamos fazer também é obedecer e louvar ao Senhor. Obedecer e louvar ao Senhor. Está com sua Bíblia aberta aí ainda? Amém? Se não, você deixa ela aberta aí. Versículo 20 ao versículo 23. Olha o que o texto diz. De manhã cedo, eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouvi-me, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando. Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, olha só o que acontece. O Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Depois de terem exterminado os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quando atacado por uma grande multidão, obedeça e louve ao Senhor, que Deus se encarregará de fazer o serviço, igreja. Apenas faça isso. O rei Josafá agora se põe em pé e passa as orientações para o povo. Agora ele orienta o povo, ele mostra ao povo. E sabe o que é bacana aqui, o que é legal? Olha, ele traz, olha povo, Deus mandou fazer dessa forma. Então fica de pé, posicione-se, fique parados, Deus vai dar o livramento. Só que é o seguinte, né? Ministério de louvor, é vocês que vão na frente. É vocês que vão na frente, a linha de frente é com vocês. Não é isso que o texto está dizendo? O que ele faz? Ele pega os cantores, olha, é vocês que vão na frente lá. Eu gostei dessa ideia, ministra, eu gostei dessa ideia, o texto é bacana, ele é didático, olha, diante da multidão que está aí vindo aí, olha, vai na frente, porque a linha de frente aí é melhor que poder ficar numa guerra, numa batalha, né? Então vai na frente, o Senhor mandou a gente ficar parado, vocês podem ficar aí, e é o que acontece. Ele pega os cantores, o texto diz no versículo 21, depois de consultar o povo, designa os cantores
para o Senhor que saísse na frente do exército. Vai na frente, cantando e louvando e adorando o Senhor, mas sem medo, tá? Não pode ter medo não, vai adorando e exaltando o nome desse Deus. E o versículo 22 e 23 é maravilhoso, porque o texto diz que quando eles começam a cantar, quando eles começam a louvar, o Senhor, Ele coloca em emboscadas, o Senhor, Ele prepara ali, e eles começam agora a atacar, dois se unem contra um, e depois eles se matam entre eles. Entenda o seguinte: quando você estiver sendo atacado por uma grande multidão, apenas obedeça e louve ao Senhor, e veja que Deus se encarregará de fazer o restante, e os próprios inimigos, eles mesmos, vão se destruir, e você não vai precisar fazer nada. Apenas obedeça e louve ao Senhor, apenas obedeça e adore ao Senhor. Diante dessa situação que tem te amedrontado, tem trazido medo, apenas obedeça, louve ao Senhor, o restante Ele vai fazer em seu favor, em nome de Jesus. Por fim, a última parte dessa mensagem nessa noite: quando atacado por uma grande multidão, tome posse da vitória de Deus para a sua vida. Tome posse da vitória de Deus para a sua vida. Agora, do versículo 24 ao 30, nós vamos fechar essa palavra nessa noite, quando diz assim: quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto, procuraram a multidão, mas só viram cadáveres amontoados no chão. Ninguém havia escapado. Quando Josafá e suas tropas vieram saquear os seus despojos, acharam entre eles muito gado, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram tantos bens que não podiam levar mais. Saquearam o despojo por 3 dias, porque era muito. Ao 4º dia, eles se juntaram no vale de Beraca, e ali louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado o vale de Beraca até o dia de hoje. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os tinha feito triunfar sobre os seus inimigos. Chegaram a Jerusalém com liras, harpas e trombetas para o templo do Senhor. Então o temor de Deus caiu sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou em paz, porque o seu Deus lhe deu descanso ao redor. Amém. Glória a Deus. Quando atacado por uma grande multidão, tome posse da vitória de Deus para a sua vida. O versículo 24 nos mostra que agora os homens de Judá, eles vão averiguar a multidão que estava vindo para atacá-los. E o que eles encontram ali? O que eles vão encontrar? Eles vão encontrar o quê? Apenas cadáveres. Apenas cadáveres. E o texto diz no versículo 24 que não restou nenhum. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, quando Ele dá uma vitória, Ele não dá pela metade, Ele dá uma vitória por completa. Entenda isso nessa noite. Deus não ia deixar ali parte apenas de um povo derrotado, não, por completo. Ele está mostrando para o povo dele ali: olha, quando eu luto em favor do meu povo, a vitória é completa. Mas sabe o que é bacana de observar aqui também? É o versículo 25, porque agora, depois que eles observam tudo aquilo, eles vão iniciar um ato que era muito costume na época, que era uma cultura de guerra, que é recolher os despojos. Os despojos, o que acontecia? Quando os reis iam às guerras e eles saíam vitoriosos, eles iam buscar aquilo que tinham de valor ali naquele reinado, para trazer para o seu reinado, para que pudesse assim continuar crescendo e conquistando e se tornando ainda mais poderoso. Só que eles se surpreendem com o tanto de despojos que eles encontram naquele lugar. O texto diz no versículo 25, você está com sua Bíblia aberta ainda? Só para você conferir essa partezinha, está com sua Bíblia aberta? Olha só: quando Josafá e suas tropas vieram saquear os seus despojos, acharam entre eles muito gado,
objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram tantos bens que não podiam levar mais. Era tanto despojos que ficou coisa para trás, não podiam carregar mais. O texto diz: saquearam o despojo por quantos dias? Quantos dias? 3 dias só carregando bênção, irmãos. 3 dias só carregando despojo. 3 dias só carregando riqueza. Sabe, irmãos, sabe o que o Senhor quer nos mostrar aqui? O Senhor quer nos mostrar que Ele, quando Ele realiza, quando Ele opera de forma sobrenatural e de forma abundante na nossa vida. É o que Ele fez aqui com o povo. E depois, irmãos, foi só glória e aleluia. O versículo 26 vai falar que eles louvaram a Deus no final da batalha. O versículo 27 vai dizer que eles louvaram ao Senhor após a batalha, depois que eles voltaram a Jerusalém, com alegria, triunfando sobre o povo. Sabe o que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite? Quando atacado por uma grande multidão, tome posse da vitória que Deus há de lhe conceder. Tome posse da vitória que Deus há de conceder e se prepare. Porque quando Deus derrotar os inimigos que têm te atacado, você não vai dar conta de carregar tanta bênção. Você irá se surpreender com o tanto de despojos que o Senhor preparou para a sua vida. Apenas creia e tome posse da vitória do Senhor para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Porque assim como Ele fez com Josafá, assim como Ele fez com o povo de Judá, Ele continua fazendo com o seu povo no dia de hoje. Basta apenas confiarmos. Basta apenas tomarmos posse daquilo que o Senhor tem para nós. E por fim, para fechar essa palavra nessa noite, por que Deus concede vitórias contra os inimigos que nos atacam? Por que Deus faz isso? Versículo 29 é a resposta. O texto diz, no versículo 29: então, o temor de Deus caiu sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Deus concede vitória ao seu povo, não é para a nossa glória, não é para a nossa exaltação, mas é para que o seu temor caia sobre aqueles que estão à nossa volta, ao ouvirem falar do Deus que luta em nosso favor, para que o povo que está à nossa volta possam ver a diferença entre aqueles que servem e não servem ao Senhor. É para isso que Ele concede vitória ao seu povo, para que você possa testemunhar do Deus que você serve, para que você possa testemunhar do Deus o qual você tem depositado a sua fé. É o que o Senhor quer que você nessa noite faça. Tome posse da vitória que o Senhor tem para a sua vida. Apenas creia, confie e louve a esse Deus que nos concede vitória diante da grande multidão que nos ataca. Essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra nessa noite sobre a sua vida, em nome de Jesus? Se você toma posse dessa palavra nessa noite, se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o
fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias damos a Ti, Pai. É para o Senhor, Deus, porque o Senhor é o Deus que age em favor do Teu povo. O Senhor mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. O Senhor é o Deus que operou no passado, no tempo de Josafá. O Senhor é o tempo que operou no tempo dos patriarcas, dos profetas. O Senhor é o tempo que operou no meio dos apóstolos. E o Senhor é o Deus que opera no dia de hoje, no meio da Tua igreja, Pai. Por isso nós não temos o que temer, Pai, a grande multidão que nos cerca. Por isso que nós não precisamos temer, ó Deus, as pressões do mundo presente, Pai, porque o Senhor continua sendo o Deus Todo-Poderoso. O Senhor continua sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que opera na vida daqueles que creem no Senhor, Pai. E ó Deus, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, que o Senhor continue ministrando, ó Deus, bênçãos sobre nós, ó Pai, que nós venhamos não nos amedrontar diante dos ataques que vêm diante de nós, que possamos ser um povo que busque o Senhor e coloque diante do Senhor nas orações, jejuando, boca no pó, clamando ao Senhor, Pai, que nós venhamos entender que as lutas que enfrentamos não são nossas lutas, mas são do Senhor, Pai, que nós possamos sair daqui nessa noite entendidos isso. Coloque em nós um espírito de obediência e louvor ao Teu santo e excelso nome,
mas Deus, que pela fé nós possamos tomar posse das vitórias que o Senhor tem para nós, a tua igreja e o teu povo, Pai. Então derrame nessa noite, ó Deus, sobre o teu povo, as tuas bênçãos, ó Pai, as tuas vitórias, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Pai. Que essa semana eles possam entender e ver os milagres do Senhor, Pai, e possam, ó Deus, sentir a paz que excede todo entendimento, que vem de Cristo Jesus, o nosso Salvador, por meio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, fique em paz.